Fale, meus amigos, Marcelo Pilon chegando, sexta-feira de Pitaco do Pilon e o último Pitaco sobre os times brasileiros que se mantiveram na Série A1, né? Só refazendo, nós falamos dos 4 que caíram, dos 4 que subiram, dos times que não tiveram nenhuma vaga em torneio sul-americano, dos que tiveram vaga na Sul-Americana, na pré-Libertadores, na Libertadores fase de grupos. E agora, sexta-feira, para encerrar o grande finale, vamos falar do campeão. Afinal, o Palmeiras é campeão novamente do Brasileirão pela segunda vez, né? Foi bicampeão, foi campeão no ano passado, né? Não vamos falar a quantidade de títulos do Palmeiras, muita gente discute, é 8, é 12, né? Enfim, não vou entrar nessa polêmica. Bom, vamos falar do Palmeiras, e eu entendo que a análise do Palmeiras ela tem que ser feita de 3 maneiras, né? Diretoria, time e Abel Ferreira, né? Então, bora falar, né, do Palmeiras nessas 3 óticas, né? Vamos começar falando sobre a diretoria do Palmeiras, né? Presidente a Leila Pereira, muitos contestam, mas ela é patrocinadora do clube, ela é presidente do clube, ela bateu de frente com as torcidas uniformizadas do Palmeiras, ela comprou um avião, enfim, tudo isso, mas eu acho que nós temos que saber separar algumas coisas que são importantes. Entendo que a Leila bateu de frente com algumas coisas que são importantes hoje no futebol, mas ela bateu de frente com coisas que ela patrocinava até anos atrás. Muitos podem entender, mas ela corrigiu a rota. Tudo bem, mas é um cenário um pouco perigoso sobre o que está acontecendo hoje nessa briga dela com torcida. Entendo que ela tem razão em boa parte das coisas que ela falou, mas fica um contrassenso quando até 2 anos atrás, para ela chegar na presidência, ela pediu o apoio da torcida e investiu na torcida. Então, esse contrassenso é um pouco perigoso de você pensar, né? Enfim, a administração da Leila, corretíssima, pé no chão. Existem informações de que o que ela emprestou como patrocinadora, isso daí já foi quitado, fazendo com que, a partir de agora, o Palmeiras invista o seu próprio recurso no futebol, né? O Palmeiras, que tem um estádio maravilhoso, né? Então você tem uma casa de shows, você tem um sistema hoje logístico de você desmontar um palco, já colocar o gramado, né? Já que ele é sintético, apto para jogos. Então, e teve inclusive situações em que ficou o palco montado, né? Você reduziu a quantidade de pagantes. Então, o Palmeiras usa muito bem a força do Allianz Parque. Então, esse daí é um ponto importante aí pro Palmeiras, para a organização e para a administração. O fato dela ter comprado o avião, ela comprou o avião pela empresa dela, para facilitar a logística em deslocamento de jogos, eu acho que isso daí não é problema, acho isso devidamente, inclusive, positivo para o Palmeiras voar num voo fretado do que ficar tempos parado em aeroporto. A gente sabe muito bem como é isso, né? Essa questão da perda de tempo em aeroporto. Esse é o primeiro ponto. Falando sobre o elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras não são jogadores que chamam tanta atenção, mas são líderes nas suas posições. Você tem um Rafael Veiga, que joga muito bem no meio de campo, você tem um Gustavo Gomes, zagueiro, você tem um Piquerez, um excelente lateral esquerdo, você tem um Everton, que é um goleiro seguro, e você tem jogadores que vieram da base do Palmeiras que não estão tão ambientados no time titular do Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores que ele trouxe de outros mercados. Mas você tem o Endrick hoje, que foi, sem dúvida, uma grande revelação do Brasileirão, puxou a responsabilidade para si, sobretudo nessa virada final aí do campeonato, quando o Botafogo deixou o Palmeiras chegar, né, acabou perdendo pontos, o Palmeiras acabou ganhando pontos nessa reta final aí, que o Palmeiras foi, sem dúvida nenhuma, invicto, ganhando, foi muito bem, né? Terceiro ponto do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é você falar do Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, todos sabem, mas o Abel Ferreira toma cartão amarelo, continuou tomando cartão amarelo, continuou brigando, mas o Abel Ferreira é, sem dúvida nenhuma, o grande
cérebro, né, desse time do Palmeiras. Então os jogadores jogam por ele, tem disciplina tática por ele, né, ele não alivia, ele não gosta de jogar meia boca, ele tem que jogar totalmente focado no resultado, né? Então o Abel, sem dúvida nenhuma, foi o grande diferencial mental, psicológico e tático para que o Palmeiras alcançasse esse objetivo. O Palmeiras jogou bem o campeonato? O Palmeiras foi regular, né? Mas não é o regular no sentido negativo, é o regular no sentido de estar jogando na regularidade no campeonato. Né? Então, nos altos e baixos, né, você vê que o Botafogo teve altos jogos, altos no primeiro turno e baixíssimos no segundo turno. Então, quando você vê a média, o Botafogo acabou perdendo para o Palmeiras que se manteve, né? Ganhava, perdia, né? Quando estava no foco da Libertadores. Então você vê que teve instabilidades do Palmeiras, mas não foi tão grandes como foi, por exemplo, do Botafogo. Por isso que o Palmeiras é campeão. Né? O ano do Palmeiras foi um ano de títulos, ganhou a Supercopa, duelo contra o Flamengo, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Brasileirão, acabou perdendo a Libertadores, que era o foco, acabou perdendo a Libertadores nos pênaltis para o Boca Juniors, em casa. Né? O Abel não achava que o Palmeiras poderia jogar melhor com o Endrick, foi dando chance para o Endrick somente no final, né? Mas corrigiu a rota no Brasileiro, e o Endrick acabou fazendo a diferença. Então, o Abel respeitou a maturidade do Endrick. Poderia ter feito um pouquinho antes, poderia ter feito um pouquinho depois. Enfim, o importante é que o Abel conseguiu consertar a rota. E para 2024, Palmeiras, sem dúvida nenhuma, vem forte para poder disputar todos os títulos. Manutenção do Abel Ferreira como treinador é sem sombra de dúvidas a grande vitória do Palmeiras. Palmeiras que vai para o mercado, precisa rechear o seu elenco com jogadores experientes. Está se falando aí que vai abrir os cofres com muita... visando realmente esses grandes jogadores, né? Já que o Palmeiras, como eu falei antes, agora o Palmeiras vai ter um recurso próprio, não vai ter mais os empréstimos da Leila como patrocinadora. O Endrick fica até o meio do ano, porque ele já está vendido para o Real Madrid e completa 18 anos, então para quem quer ver o Endrick em campo, tem que aproveitar e ver ainda nesse primeiro semestre. Enfim, o Palmeiras vem para lutar pelos títulos. Existe um desenho de que o Palmeiras, agora que já ganhou o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais longo, ele vai focar nas Copas, porque as Copas financeiramente dão grandes prêmios, como é o caso da Copa do Brasil, e também da Libertadores, porque dá uma vaga para conquistar, para disputar o Mundial de Clubes, e é um desejo do Palmeiras, né? Para os anti-palmeirenses, mantém a musiquinha. Para os palmeirenses, eles querem acabar com a musiquinha, né? Então é isso. Então é isso, gente. Essa é a análise do Palmeiras, campeão brasileiro. Campeão com o menor número de pontos da história dos pontos corridos, mas sem dúvida nenhuma merecido por toda a estrutura que o Palmeiras tem, né? Treinador, time e diretoria, como eu falei antes. Um grande abraço aí aos meus amigos palmeirenses. Até fiz no Mesa Caipira uma homenagem ao Emerson Charles, um dos nossos amigos que divide com a gente, com o maior prazer, o Mesa Caipira, pós-jogo do Brasileirão, né? Um grande amigo. É isso, gente. Pitaco do Pilon para provisoriamente. Nós voltaremos com o Pitaco do Pilon na próxima segunda-feira, onde nós vamos falar do Fluminense no Mundial de Clubes. Agora nós não vamos fazer mais os pitacos todos os dias. Eu vou avisando, né, quando é que eu vou fazer o próximo pitaco. O futebol está parado, né, o esporte está parado. A única coisa que está aberta é o Mundial de Clubes. Hoje o Fluminense vai conhecer o seu adversário para o jogo de segunda-feira e tomara que o Fluminense tenha um bom jogo na segunda-feira, afinal, sexta-feira é final do Mundial, né? Boa chance de pegar o Manchester City, sim ou não, né? Isso a gente vai comentar na segunda-feira, porque serão definidos os adversários, seja de Manchester City, seja de Fluminense. Aí na segunda-feira a gente faz um resumão para isso. Tá ok, gente? Excelente sexta-feira a todos. Obrigado por estar acompanhando aí o Pitaco do Pilon e palmeirenses. Aproveitem, hein? Aproveitem sem dúvida nenhuma que foi um ano de muita superação e, sobretudo, de manutenção do Abel Ferreira. Abraço a todos, excelente sexta.